Olá, paz e bem. Como que você está? Quero compartilhar com você uma reflexão do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 43. Somos chamados a viver como misericordiosos. Jesus diz no Evangelho de hoje que nós devemos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. E assim nos tornaremos filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e também faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Pois é, o texto do Evangelho de hoje ele se encontra no contexto do Sermão da Montanha. E Jesus nos diz que somos chamados a viver uma filiação divina na convivência com os demais. E viver na filiação divina é viver na sintonia com o coração do Pai que faz nascer o sol sobre os maus e bons e fazer cair a chuva sobre os maus, sobre os justos e injustos. Por isso, diante da lei antiga, Jesus faz seu comentário e sua reflexão que servem de instrução para cada um de nós, para você, para mim. Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Inimigo é uma palavra muito forte, muito pesada. Geralmente se refere àqueles que estão em estado de guerra. Pode também ser usada para descrever grupos ou indivíduos que oprimem os outros, que algemam sua liberdade, impedem seu crescimento. Inimigo também é alguém que se coloca no caminho da nossa liberdade e da dignidade também. É alguém a quem evitamos e com quem nos recusamos a nos comunicar. Nem sempre temos coragem de dizer que temos inimigos, porque exatamente essa palavra é muito forte, muito pesada. Porém, consciente ou inconscientemente, a atitude de uma pessoa de não querer se comunicar com a outra pessoa vai virar a antipatia, e a antipatia pode se transformar em mágoa. A mágoa se torna raiva e a raiva vai virar ódio. O ódio é como uma gangrena que devora a pessoa. Você sabe o que é gangrena? Quando a pessoa não tem mais a circulação, um determinado membro, por exemplo, de repente é num dedo, que começa a ficar preto o dedo, escuro, não tem mais circulação e apodrece, e aí tem que cortar. E se não tomar cuidado logo, essa gangrena ela vai pegando os outros membros, os outros dedos, de repente o pé, de repente a perna toda. Então é muito perigoso. Também o ódio é igual. Quando alguém tomar o veneno e espera que o outro morra, né? É mais ou menos isso o ódio, né? É quando o ódio é um sentimento tão ruim que a pessoa pensa que está fazendo mal para o outro, mas está fazendo mal para si. Mas, na verdade, quem toma o veneno é que vai morrer. Todas as nossas recusas em nos comunicarmos com os outros e nos abrirmos a eles encerram-nos na prisão. Em vez de nos ajudar a crescermos no amor, no perdão e na abertura, esse processo pode nos fechar em formas sutis de depressão, de inércia, e nesse caso somos prisioneiros de nós mesmos ou do nosso grupo. Bom, eu creio que ainda temos plena consciência que as forças da vida e os desejos de comunhão são maiores do que a força da morte e do ódio. Por isso, no fundo, em todos os momentos nós somos chamados à liberdade e à abertura. Viver é uma permanente busca da liberdade para nossa salvação. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aqui, amar o inimigo consiste em se tornar seu intercessor. Orai por aquele que vos persegue. O verdadeiro amor recusa qualquer tipo de vingança contra o inimigo. Ao contrário, deve-se oferecer-lhe alternativa para conviver. A motivação para fazer tudo isso é o modo de agir do Pai que faz nascer o sol sobre maus e bons e fazer cair a chuva sobre os justos e injustos. Nisto consiste nosso ser como cristãos, ser imitadores do Pai do céu, tal Pai, tal Filho.
Não é assim que a gente diz no ditado popular? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É palavra forte de Jesus. A gente fica até pensando, será que eu vou dar conta disso? Trata-se de um apelo a uma mudança de vida, a não mais sermos controlados por nossas mágoas e nossos medos, mas em pensarmos sobre a paz na direção à maturidade cristã. E essas palavras parecem impossíveis de serem vividas quando o relacionamento foi profundamente atingido ou mesmo rompido, quando o inimigo é aquele ou aquela pessoa que está na origem das graves feridas ou dos profundos sofrimentos, ou quando era um amigo que nos traiu, uma pessoa que é parente e que de repente machucou muito, que talvez tenham destruído toda a nossa vida. Quando nos encontramos diante do imperdoável, e quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, ele não vive no sonho. Em nenhum caso, amar o inimigo e orar por ele poderia significar que lhe damos licença de nos destruir. Não é isso. O amor é nunca destrutivo. O amor nunca é para destruir. E nem tampouco nós estamos passando a mão na cabeça da pessoa e concordando com tudo o que ela fez. Não é isso. Amar o inimigo não pertence ao âmbito do sentimento, do sensível, mas ao domínio da vontade profunda, da opção, da vontade de estar em concordância com as leis do reino de Deus. A palavra de Cristo é uma ordem de vida, não se refere ao sentimento. Até porque se a gente tiver que esperar o nosso sentimento para a gente perdoar alguém, olha, vai ser difícil. Por isso, o mandamento do amor ao inimigo é o maior e a maior exigência da mensagem de Jesus. Radical. Segundo Jesus, o amor há de chegar a todos, porque todo homem há de ter a experiência do amor de Deus. Neste ponto, o homem há de ser colaborador de Deus. A medida da ação do homem é Deus. Quando ele diz, sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Deus está no ato de amar. É o que diz o Evangelho falando de imitação de Deus no mesmo ato de amar acima das comunidades naturais, sagradas, nas quais vivemos. É o mesmo ato de amar que constitui caminho para Deus e não a qualidade sagrada do objeto amado. Amar os inimigos e rezar por aqueles que nos tratam mal superam todo preceito. Todos os preceitos. É uma exigência que se apoia no exemplo do próprio Deus, que vê todos, bons e maus, como seus filhos. Amar os inimigos é gratuidade do amor que é vivido na presença de Deus e palavras que encontram a sua garantia na própria prática de Jesus. Na cruz, Jesus rezou pelos inimigos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tão integral foi sua identificação com os pecadores e criminosos que ele teve que suplicar ao Pai que perdoasse aos responsáveis por sua crucificação. O perdão é a maior necessidade de toda a humanidade, pois somente através do perdão de nossos pecados e através do perdão que oferecemos aos outros é que alcançaremos paz de espírito, sem o qual a vida se tornará um tormento, uma infindável procura de uma satisfação que jamais chega. O perdão é o testamento escrito por Jesus na cruz. Jesus não dá apenas leis novas para os cristãos e para as pessoas de boa vontade. Ele dá aquilo que não cabe dentro de nenhuma lei. Uma atitude totalmente nova que não se explica humanamente. Amigo e inimigo não serão nem salvos por minha simpatia, nem malditos por meu ódio. Pelo contrário, o que será julgado, salvo ou maldito, será meu ódio, meu amor.
no relacionamento com o próximo, na minha facilidade de classificar amigos e inimigos, o julgado sou eu. O decisivo, portanto, não é o meu sentimento, mas a fé de que eles também estão colocados diante da face de Deus. A partir do meu comportamento diante deles e contra eles, eu serei julgado por Deus. Ama os teus inimigos, porque eles falam-te dos teus defeitos. Causar um dano coloca você abaixo do inimigo. Vingar-se faz com que você se iguale a ele. Perdoá-lo coloca você acima dele, dizia Benjamin Franklin. Espero que essa reflexão, essa partilha que eu fiz com você possa te ajudar a viver melhor a sua vida com qualidade. Que o sentido da nossa vida esteja sempre em imitar o Pai do céu, que faz nascer o sol para os maus e os bons e cair a chuva sobre os justos e injustos. Um forte abraço e fique na paz.